Olá, sejam muito bem-vindos à Central de Cursos CCG, MDT. Aqui, professor Galindo Fernandes. Estamos convocando a você para estar sempre em nossas aulas. Dê logo o seu joinha aí, dê o seu like, comece a compartilhar, comece a convidar aos amigos que ainda não estão sintonizados com a gente, que ainda não estão inscritos, e vá compartilhando. Ok? Nós estamos hoje para falar sobre função. E na aula de função vamos estar mostrando as diferenças, eu dando algumas definições aqui do que vem a ser domínio, contradomínio e imagem da função. São pontos da matemática que muitas vezes deixam o aluno um tanto perdido, mas nós vamos tentar aqui nesta aula proceder da melhor forma possível, tentando esclarecer esses pontos que muitas vezes ficam um tanto vago para nós. Mas vamos à nossa aula. A aula é sobre função e vamos começar conosco. Vamos comigo? Nós vamos começar pela representação da função no diagrama. Tá? Nós tivemos em aulas passadas a questão da relação binária, né? Do conjunto binário, que trabalhamos com o diagrama de Flecha, trabalhamos com o plano cartesiano, trabalhamos com os pares ordenados. E agora nós vamos adentrar de forma mais densa essa questão da representação da função e como elas se comportam no diagrama. Ok. Essa representação ela pode ser dada de várias maneiras, mas agora na função nós vamos ter uma relação mais direta, não é? E a gente precisa esclarecer em relação a isso. Vamos observar que aqui eu tenho dois conjuntos, conjunto A e B, e um fazendo a sua relação com o outro. Observe que no conjunto A eu tenho um conjunto de meninas e no conjunto B eu tenho um conjunto de meninos. Aqui eu tenho Ana, que forma um par com João, Paula, que forma um par com Gabriel, e Clara, que forma um par com Luiz. Observem aqui que no conjunto A os elementos estão em sintonia com o conjunto B. Mas no conjunto B tem uma sobra aqui. Alguém não fez par com elementos de A. E é exatamente a isso que nós vamos dar o nome de função. Então podemos dizer que isso aqui é uma função de A em B, ou seja, uma relação de A com B. Ou pode ser representado também assim, A função de B. Ou seja, o espelho, o reflexo de A, nós vamos encontrar em B, ok? Mas isso ainda pode ser expresso da seguinte forma: f de x igual a x em y, ou x em função de y. Vocês observaram que desde a aula passada nós estamos mostrando que sempre os primeiros elementos que vão aparecer são elementos de x e o segundo elemento que vai aparecer são elementos de y, ou seja, nessa mesma ordem de A e B. Eu notei alguns detalhes nas perguntas de alguns alunos que nos fizeram, que na hora que trocam eles ficam sem entender, mas é porque sempre prevalece os elementos de saída do primeiro conjunto e os elementos de chegada do segundo conjunto. Se eu inverter aqui, fizer a inversa, claro que vai partir os elementos de saída de B e os elementos de chegada em A. Mas agora nós temos o que aqui? A função de A em B. Tudo gira em torno de A para B. Então isso nós estamos trabalhando a função. Pois bem, por isso que na função nós vamos encontrar um domínio, nós vamos encontrar uma imagem, nós vamos encontrar um contradomínio. Então vamos lá. Mas o que é domínio?
Domínio é todo elemento do conjunto de partida, ou seja, todos os elementos que aqui estiverem serão considerados elementos do domínio. Ora, de A ou, grave o x aqui, ou de x, que será domínio. Mas vamos entender isso melhor? Vamos lá. Quem é o domínio? Ana. Domínio é Ana. Domínio é Paula. Domínio Clara. Então, os elementos, todos os elementos do conjunto de partida, o conjunto A, faz parte do domínio. Ok? Vamos nós. Agora, nós vamos falar da imagem. E o que é imagem? Imagem é todo elemento associado ao conjunto de chegada. Ou seja, os elementos de chegada farão parte da imagem. Eles vão estar associados. Observe aqui, João associado a Ana, Gabriel associado a Paula e Luiz associado a Clara. Né? Vamos deixar claro isso aqui? João é imagem de Ana. Gabriel é imagem de Paula. E Luiz é imagem de Clara. Ok? Então temos aqui os elementos da imagem sendo colocado à mostra. Bem, e por fim, o contradomínio, né? O contradomínio é todo elemento do conjunto de chegada, inclusive os que não formam par na relação. Isto é chamado de contradomínio, ok? Então fica muito claro que contradomínio são João, Gabriel, Luiz e Lucas. Esses fazem parte do contradomínio. Estão entendendo aí o processo da representação da função, das funções que nós vamos começar a estudar a partir de agora? Temos que lembrar desses detalhes para que possamos, né, resolver umas questões importantes da atividade. Então, vemos aqui função de A em B, e aqui eu tenho aquele par ordenado que nós formamos anteriormente, Ana João, Paula Gabriel, Clara e Luiz. Aprendemos na aula passada isso aqui. Então, primeiro elemento são elementos da imagem, são elementos do domínio, segundo elemento são elementos da imagem, ok? Primeiro elemento, domínio. Segundo elemento, imagem, ok? Então vamos para agora a segunda situação. Agora nós vamos trabalhar a lei de formação e também o valor numérico nas funções. O que nós vamos precisar a partir de agora? Vamos imaginar dois conjuntos, conjunto A e conjunto B, tá? E sendo A 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4, vamos retratar esta função de A em B ou dando a ela uma lei de formação, dizendo que o valor de y, ou seja, o valor da imagem, será dado por x menos 1, ok? O valor da imagem dessa relação aqui terá uma lei de formação. E essa lei de formação está me dizendo que y, ou seja, o valor da imagem, será x menos 1. Lembre-se que os valores de x sempre são do primeiro conjunto, que é o conjunto de saída. E a imagem será produzida na relação entre os valores de A e os valores de B. Nesse caso, a lei de formação está me dizendo que o resultado da imagem será este valor menos 1. Então vamos logo trabalhar exercitando esta tarefa. Primeiro, vamos encontrar aqui o conjunto imagem da função. E o que é o conjunto imagem da função? Será o resultado da substituição dos valores do conjunto correspondente ao valor de x, ok? Em outras palavras, estou dizendo que esses valores serão esses valores aqui, que vão assumir o lugar de x, e o resultado será
o conjunto imagem, ok? Lembrando que todos os resultados devem estar dentro do conjunto imagem. Sendo assim, vamos pensar que a função, dentro da lei de formação, a f de x, função, será isso aqui, ó, x menos 1. Ora, se f de x é igual a x menos 1, eu vou chamar de A, os elementos de A, valores de x. Então, o primeiro valor que vai aparecer aqui é o valor 1, que vai ser f de 1. Ou seja, eu vou substituir x por 1. Quando eu faço substituição de x por 1, eu fico com 1 menos 1. Está aqui, ó. Temos que 1 menos 1 é quanto? É 0. Então, essa lei de formação está me dizendo que todas as vezes que eu utilizar esse valor 1 aqui dentro, o meu resultado será 0, que é a imagem. Então, já começo a observar que nessa relação, a primeira imagem que tenho é 0. Mas vamos lá. Se substituir 2 no lugar de x, 2 no lugar de x, tira x, coloca 2, então eu tenho 2 menos 1. E 2 menos 1 é quanto? É 1. Ora, eu estou trabalhando com a lei de formação. Y igual a x menos 1, ou f de x igual a x menos 1, a mesma coisa. Quando eu coloco 2, o resultado é 1. Encontrei aqui na minha imagem. Mas ainda tenho 3. Então, eu vou substituir o x por 3. Está aqui. Ora, mais 3 menos 1, resultado 2. Também está aqui. Dentro do conjunto B, que eu chamo também de imagem. E também depois vamos aprender sobre o contradomínio. Ainda tem o 4, então vamos substituir. Vamos tirar o x e vamos colocar o 4. Aí ficará 4 menos 1. E 4 menos 1 é 3. Entendemos agora? Então 4 menos 1, 3. Então achamos aqui alguns valores. Quais foram os valores que eu obtive nesta lei de formação? Eu obtive 0, está aqui como imagem. Obtive 1, vai estar aqui como imagem. Obtive 2, está aqui como imagem. E 3, que também estará como imagem. Então, eu já encontrei aqui a imagem dessa relação. Assim, o conjunto imagem da função, a IMF, vai ser 0, 1, 2 e 3. Olha, todos os valores que eu encontrei, dado da substituição de x nesta lei de formação. Ok? Tudo bem até aí? Vamos mais. Agora, eu quero encontrar o conjunto domínio, o domínio dessa função. Qual é o domínio? O domínio serão todos os valores do conjunto de partida, ou seja, todos os valores daqui. Tá? Então, se o domínio for todos os elementos do conjunto de partida, todos os valores do conjunto de partida, logo temos o quê? Nós temos que o conjunto do domínio serão 1, 2, 3 e 4. Ou seja, o conjunto A é o conjunto domínio. Domínio de F, domínio da função, será os valores de A. Nesse caso aqui, poderíamos dizer também que são os valores de X. Mais tarde nós vamos tratar isso de forma mais diretiva. Ok? Agora vamos lembrar o contradomínio. O que é o contradomínio? Se o domínio são os elementos de A, o contradomínio serão todos os valores do conjunto de chegada, inclusive aqueles que não foram formando os pares ordenados. Os elementos não foram se juntando com o conjunto de partida, mas esses elementos também farão parte do conjunto do contradomínio. Assim, o conjunto do contradomínio será menos 1, está aqui, 0, 2, 3 e 4. Observem bem, assim como o conjunto do domínio é o conjunto A, é o conjunto de saída, o contradomínio é o conjunto B, que é o conjunto de chegada. Ok? Então, fiquemos atentos para aprendermos mais sobre
a função e estes valores numéricos da função. Bem, agora vamos tratar de forma direta o valor numérico de uma função. Como é o valor numérico de uma função? Seja uma função de R em R, tal que f de x é igual a 10x menos 5, calcule o valor de x para que a função seja nula. Isso é valor numérico. Existem algumas ideias de se fazer aqui. Tá? Então, nós vamos tratar aqui de forma muito direta para que a gente possa entender estes pormenores aqui. Então, vamos lá. Vamos calcular esse valor da função. Para que essa função seja nula, devemos ter f de x igual a zero, ou seja, tudo isso aqui igual a zero. Ok? Então, quando a gente pensa dessa forma, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer que a gente tem 10x menos 5 igual a zero. É a lei da formação agora. F de x igual a zero, ou seja, 10x menos 5 igual a zero. Uma paradinha aqui só para lembrar de que se nós estivermos esquecidos, porque agora estamos operando com uma equação do primeiro grau, vá lá no canal e procure lá equação do primeiro grau, que nós vamos estar lembrando a você. Temos uma aula onde a gente orienta isso com detalhes minuciosos, o que é esta equação do primeiro grau. Então vamos lá, vamos dar sequência. Então 10x menos 5 igual a zero. Ou, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar o 5 para o segundo membro, ok? E vou trocar o sinal do 5. Então observe que o 10x fica aqui no primeiro membro, o 5 passa para o segundo membro e aí muda de sinal, ok? Deu para entender até agora? Pronto. Agora nós temos 10x igual a 5. O que é que vai acontecer agora? Agora, x vai ser igual a 5, ok? E esse 10 que está multiplicando o x passa dividindo 5. Ou seja, então vai ficar 5 dividido por 10. Olha aí, que interessante. Ora, mas quanto que é 5 dividido por 10? Você deve ter um tempo para fazer isso. Né? Está preocupado? Professor, eu não sei mais quanto que é 5 dividido por 10. 5 dividido por 10, professor, faz tempo que eu não faço e eu não sei quanto é que vai dar isso aí. Ou seja, você pode usar a simplificação ou pode fazer direto e certamente o resultado será 0, quanto? 0,5. Ok? 0,5 será a metade. 5 por 5 vai dar 1, 10 por 5 vai dar 2 e 1 dividido por 2 dá 0,5. Então, 0,5 é a resposta para essa questão. Ok? Então, portanto, para que a função seja nula, o x tem que ser 0,5. Logo, a função f de x igual a 10x menos 5 será nula para 0,5. Ok? Então, reveja a aula, absorva a aula, refaça as aulas para que você possa estar melhor compreendendo o valor numérico da função. Bem, queremos agradecer pela presença nesta aula. Deixe aqui o seu like, seu ok, se inscreva, compartilhe nossas aulas, mas se quiser também nos acompanhe nas nossas redes sociais, no nosso Telegram, também no nosso blog, palestragalindo.blogspot.com, no nosso Twitter e também no nosso Instagram. Tá? Então, até a próxima aula, se Deus quiser.